Aí. Pronto. Muito bem. Então, assim, o cobre, a gente já falou sobre ele, que ele é um átomo bem reativo. Ele reage com vários outros elementos. Então, em relação, por exemplo, à prata e ao ouro, ele é um átomo muito mais reativo que esses dois. Óbvio que as coisas, se a gente quisesse que as coisas durassem mais, fossem feitas desses metais, a prata e o ouro seriam os mais indicados, mas financeiramente eles não compensam. Então, assim, tem aqui, para quem tá com vai preencher a folhinha aí ou quer colocar no caderno, tá? Esta reação se chama chuva de prata. Então, vai acontecer uma reação entre o cobre e a prata. Só que aqui o cobre e a prata, eles não estão organizados, não estão representados no mesmo estado físico. Neste caso, eu tenho o cobre aqui, vou colocar aqui na minha contraste com o meu jaleco. O fio de cobre, vocês conhecem, que é um pedaço dele, tá? Este fio de cobre aqui, ele já faz tempo que tá aqui dentro de um vidro guardado aqui no laboratório. Então, eu vou lixar ele com uma lixa de unha, que nem eu fiz lá na latinha, para tirar essa camada mais externa. O que é essa camada mais externa que formou aqui neste fio e que deixou ele mais escurecido? É a ação do oxigênio neste metal, tá? Então, geralmente os metais, vocês sabem que os metais têm brilho e conduzem calor e eletricidade. À medida que esses metais eles vão ficando expostos ao ar e à água, eles vão ficando opacos, eles vão escurecendo. Então, isso significa que o oxigênio cria uma capa neste metal, que a gente chama de óxido, que tem por característica essa cor escura. Se vocês quiserem proteger esse metal e não deixar que ele sofra essa oxidação, ou seja, que ele não escureça, a gente entra com quem? A gente entra com uma tinta para proteger, tá? Então aqui eu lixei ele ficou bem mais brilhoso. Deixa eu comparar ele com o metal aqui, com um pedaço mais escuro. Eu vou colocar aqui na frente do celular, que daí depois quem quiser assistir vai ver que tem diferença, tá? Aqui no computador fica mais difícil, mas o da minha mão esquerda tá lixado e o da minha mão direita tá escuro, tá oxidado, tá? Então aqui você tem a diferença. Muito bem. Então este pedaço de cobre aqui, a gente chama ele de cobre zero. O que seria o cobre zero? O cobre zero é quando vocês têm uma amostra de metal puro. Então, é o que a gente tem aqui. Só tem átomos de cobre. Se eu pegar isso aqui e botar no buraco da tomada, que não for o neutro, eu vou tomar um choque, porque ele vai conduzir a corrente elétrica. Agora, a minha intenção é colocar este metal em contato com uma solução. O que é uma solução? Lembram? Solução é quando eu pego um sólido e misturo num líquido. Este líquido, quase que 100%, quase não, 100% das soluções feitas entre sais e este líquido é a água. Então aqui eu tenho este composto chamado de nitrato de prata. Então aqui eu tenho o cobre, olha, isso aqui vocês já viram comigo. O S entre parênteses significa que ele é sólido. Que cor tem o cobre? O fio do cobre sólido. Tem uma cor castanho avermelhado. Tá? O nitrato de prata eu vou mostrar para vocês. Neste caso aqui, só para nós deixar completinho aqui, a gente vai colocar entre parênteses as letras AQ,
que é aqui? Aqui é aquoso. Como assim aquoso, Sora? Eu peguei o nitrato de prata, que é um sólido, misturei com água e fiz uma solução. Então, por isso que ele está aquoso ali. Este nitrato de prata está dentro deste frasquinho aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Olha, não tem cor, é incolor, tá? É uma solução incolor de nitrato de prata. Há alguns anos atrás, o nitrato de prata, ele era muito utilizado medicinalmente. Ele era vendido na farmácia na forma de bastões. Bastões meio branco, branco assim, uma leve tonalidade acinzentada, tá? E ele eram uns bastõezinhos mais ou menos desse tamanho aqui. Então vinha dentro de um potinho de plástico, tipo aqueles de filme de máquina antiga. Era um potinho de plástico compridinho assim, preto, e esses bastõezinhos vinham ali dentro. O nitrato de prata, ele era usado nessa forma sólida para as pessoas que tinham verrugas nas mãos ou nos braços, nos pés também. Aí a pessoa pegava esse bastãozinho de nitrato de prata e passava em cima da verruga, tá? Como uma forma de secar ela. Só que qual é o problema do nitrato de prata quando ele entra em contato com a nossa pele? Ele escurece. Se vocês olharem aqui, a solução dele é incolor. A princípio a gente pensaria, não tem problema nenhum. Mas a prata por si só, vocês já sabem que ela tem uma coloração prateada. Quando ela entra em contato com o oxigênio do ar, quem tem aí corrente de prata, anel de prata, brinco de prata, sabe que com o passar dos dias, dos meses, ela vai escurecendo, ela vai criando uma capa escura, que nem o que aconteceu aqui no cobre. Dá para tirar essa capa? Sim, daí vocês pegam lá uma flanelinha e passem lá na prata, vão polir aquela prata, sai aquela capa e ela volta a ter o brilho de antes. Só que com a nossa pele a gente não consegue polir a pele depois que entra em contato com essa prata nessa forma sólida ou na forma líquida aqui. Então o que acontece? Onde a pessoa aplicou em cima da verruga, fica escurecida e não sai. Demora mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, que é o tempo que a pele de vocês vai descamando. Então as células vão saindo, as células mortas vão saindo para dar lugar para as células mais novas, e aí a pele vai voltando uma cor normal. Mas não tem como tirar lavando, nada assim. Então, e aí a prata ela era usada nessa forma, mas aí a medicina avançou. Hoje vocês sabem que para quem tem verrugas ou pintas a gente usa outros compostos que queimam ali, tiram aquela anomalia ali da pele. Então a prata foi deixada de lado, tá? Então aqui uma curiosidade para você saber. Nos Estados Unidos, não sei há quanto tempo atrás, tinha um homem, tá? Que ele acreditava que se ele tomasse prata líquida todos os dias numa determinada quantidade, ele poderia estar protegido de algumas doenças e algumas coisas assim. E aí a criatura tomava prata todo dia. O que aconteceu com ele? Ele acabou ficando numa cor azul acinzentada. Procurem na internet sobre isso. É real, tá? É o cara azul, isso aí. Isso aí, existe, tá? Eu não acho que ele tá vivo ainda, tá? Existe, tá? Não, João, não é os da TIM, não é um azul tão forte. É um azul mais opaco, tá? Mas existe essa pessoa, ele é azul. Acho que eu não sei se ele não era um político, alguma coisa assim, tá? Viu? Olha aí, ó. Viu como as pessoas... É uma loucura, senão ele já morreu, tá? Então tá, Vinícius, valeu. Eu só sei que tem essa história. Tá? Existe essa história sim. Então aqui nós vamos fazer o experimento agora. Sim, né? Pra que tomar prata? Pelo amor de Deus. Só cada um que... Agora eu vou pegar então aqui a prata líquida na forma de solução e vou colocar o cobre. Eu acho que eu vou pegar outro vidro que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu ver.
pegar esse tubo de ensaio aqui que fica melhor para eu... Só vou transferir aqui. Tá? Coloquei aqui dentro, assim, o cobre. E o cobre tem aquela coloração que vocês conhecem, tá? Neste caso, a solução tá incolor. Vamos esperar um pouquinho, que é para acontecer uma reação química aqui, tá? Ela não vai ter aumento de temperatura, não vai liberar gás, então nem sempre isso são características que tem que acontecer para eu saber que é uma reação química. Mas eu posso observar, por exemplo, mudança de cor, formação de outra substância e assim por diante, tá? Já vamos ver o que está acontecendo ali. Mas a história do homem azul é fato. Há também, sobre os metais, há também relatos, principalmente da Idade Média e antes da Idade Média, quando eles começaram a transportar alimentos e líquidos, vinho, bebidas, essas coisas assim, até leite, dentro de frascos metálicos. Dependendo do metal, o líquido que está ali dentro vai reagir com esse metal. E aí muitas pessoas morriam intoxicadas. Só que ninguém sabia. A pessoa passava mal, tinha dor de barriga, vômito, diarreia, e aí ali ela definhava, porque não conseguia comer, o que comia vomitava, e assim a pessoa morria. Então aí com o avanço da ciência que as pessoas foram ter noção, tal metal não pode ser usado na fabricação de panelas, porque a panela vai ser aquecida, vai soltar, o alimento vai absorver, e se a pessoa comer tá morta, tá? Então assim por diante. E casos de envenenamento, porque as pessoas queriam matar as outras, tá? Então um dos venenos mais famosos que existem, principalmente na história, assim como um todo, é o arsênio. O arsênio era usado direto, principalmente para as mulheres que queriam matar os maridos, porque não aguentavam mais as criaturas, ou assim, irmã, marido, filho que queria matar o pai para ficar com a herança, e assim por diante, tá? Então tem história, tá? Acho que não vai dar para vocês enxergarem, mas vai ficar no celular. O que aconteceu aqui? Só gente fina, sim, João, de última categoria, assim, com ultra conhecimentos de química. Então imagina aquela época, né, tipo, não tinha tanta, não era todo mundo que tinha acesso à informação, mas eles já tinham noção de que se desse tal coisa a pessoa morria. Que nem as plantas, a mesma coisa. Olhem só, aqui a solução começou a ficar levemente, não vou dizer que é amarela porque é um exagero, mas ela começou a mudar de cor, e metade, deixa eu colocar aqui na frente do celular, metade do fio de cobre, acho que vai dar para vocês enxergar contra a minha roupa aqui, ó. Metade do fio de cobre que ficou para dentro da solução escureceu totalmente. Pedaço do fio de cobre que ficou para cima tá da mesma cor do cobre, não sofreu nada. O que está acontecendo aqui? Então, primeira coisa, nem toda reação química é instantânea, ou seja, botei as coisas junto ali, elas se grudaram, reagiram e já vão formar um produto. Não, tem coisas que demoram mais que as outras. Aqui aconteceu o seguinte, o cobre, ele tá trocando de lugar com a prata nessa parte que tá para dentro. A prata, ela é sacana, nesse caso aqui. O que ela tá fazendo? Ela enxergou um fio de cobre em contato com ela. Aí ela pensou assim, vou me separar dessa substância com a água que eu tô aqui e vou me grudar nesse fio de cobre. E é o que ela tá fazendo. Então, esta parte escurecida aqui, que tá para baixo, é a parte da prata que tá grudando no fio de cobre. Deixa eu pegar outro pedaço aqui. Eu não sei se esse meu nitrato de prata não tá muito velho.
Olha, agora eu bati aqui e soltou os pedacinhos de prata. Eu acho que ele tá muito velho, esse nitrato, e deveria reagir bem mais, assim. Deveria ficar, na verdade, um monte de pedacinho prateado aqui. Só que ele tá demorando para acontecer, tá? Mas pode ser que seja porque o meu nitrato tá muito velho. Deixa eu ver se eu acho um mais novo aqui para mostrar. Fica bem bonito. Aquele ali tá sem graça. Ó, esse aqui já tá escuro. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Tá? Vou deixar aqui também esperando mais um pouco, mas é isso aí. Ó, aqui já eles estão bem escuros, mas acho que o nitrato tá velho mesmo e não vai ficar tão bonito, tá? Mas aí a gente repete essa reação outra hora quando a gente estiver no colégio com um nitrato mais novo, tá? Porque esse nitrato que eu tinha aqui já tá mais... já tá vencido, isso é normal acontecer, tá? O que é para preencher? Vou deixar ali reagindo para ver o que vai acontecer. O que é para vocês preencherem aí, então? É para preencher que, então aqui eu vou colocar incolor, porque a gente está falando de cores ou de características de mudanças. Então isso aqui vai quebrar e aí a reação que vai acontecer aqui, o cobre não vai ficar mais sozinho. O cobre vai se grudar naquele NO3 que antigamente estava casado com a prata, vamos dizer assim. E aí, quem é que vai ficar sozinha? A bonita da Dona Prata aqui. E esta bonita da Dona Prata, eu vou botar aqui do lado dela uma seta para baixo e um S de sólido. Por que é uma seta para baixo? Porque ela está precipitando, ou seja, está indo naquele caso ali não para o fundo, ela está indo, se depositando ao redor do fio de cobre, tá? E a cor dela vai ser prata. Olhem só o que aconteceu, que eu usei com a prata mais nova. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, tá? Aqui, não vai dar para enxergar, né? O fio ficou cheio. A colega de vocês apareceu para aula agora, tá? Tá miando aqui. O fio ficou cheio de gruminhos prateados. Eu vou colocar aqui perto do celular e vou tentar tirar para mostrar para vocês. Bem delicadamente para não estragar. Aqui, tá? Se vocês observarem daqui onde tá meu dedo para baixo, ele já ficou cheio parece uma purpurina, tá? Ela tá concordando com o que a senhora disse. Tá aqui nos meus pés, já mostro ela. Aqui, ó, se vocês observarem onde tá meu dedo para baixo, vocês têm tipo uma purpurina, tá? E essa purpurina aqui é a prata que tá se depositando, tá? Vou mostrar aqui perto do celular, que daí depois eu acho que vocês olhem no videozinho do celular depois que fica bem mais bonito, tá? Vou passar meu dedo aqui. Isso aqui é prata pura, gente. Ó, no meu dedo, não sei se vocês vão enxergar, tá? Mas é prata. É tipo uma purpurina mesmo. Aqui a gente tem um depósito de prata pura. Então aqui eu fiz uma reação. Provavelmente meu dedo vai ficar escurecido depois, por causa que eu passei a mão com o nitrato. Aí tem uns dias aí para passar para ele sair da minha mão, tá? Vou mostrar para vocês uma coisa. Enxergaram? Sentado em cima de um jaleco, tá? Em cima da mesa ali, para participar da aula, tá? É uma figura. Onde tem humanos, ela tá junto. Agora, a reação de número 6. Deixa eu não me perder na hora aqui. A reação de número 6 é uma reação que é uma reação exotérmica, tá? Essa reação é chamada de reação de combustão. A gente não tinha feito nenhuma reação de combustão. O que é combustão? Queimar.
tá? As reações de combustão, vocês sabem que são aquelas que a gente vem e bota fogo na reação, literalmente. Só que agora eu não vou ter nada. Qual é a fonte de liberação de calor ou fogo que vocês mais conhecem? Um fósforo, um isqueiro, a boca do fogão de casa. Então essas são as fontes mais comuns. Agora, aqui a gente vai misturar duas substâncias e elas são tão opostas que uma é tão forte que vai agir sobre a outra e aí a gente vai observar a coisa pegando fogo, literalmente, tá? Então aqui na reação de número 6, que foi o que eu fui comprar na farmácia, tá? Que é o que eu fui ali, que é oxidação da glicerina. O que acontece? Não foi a glicerina, já tinha aqui, eu fui comprar o permanganato de potássio. A glicerina, para quem conhece, ela é vendida na farmácia também, tá? Ela tem uma característica de oleosa. A glicerina pode ser usada na fabricação de cremes para hidratação da mão, porque ela é ótima para reter água. Então, as pessoas que têm mãos muito secas, a pele, pode usar glicerina. Tem alguns alimentos que as pessoas adicionam a glicerina para ele ficar mais fofinho. Panetone. Panetone é um alimento que lá na hora da fabricação, para ele ficar daquele jeito fofinho e não ficar seco, porque ele vai ficar dias lá na prateleira para ser vendido no mercado, as pessoas adicionam a glicerina para ele ficar com aquele aspecto fofinho. Muito bem. A glicerina, na química, ela é chamada, tem a fórmula, vou colocar aqui para vocês. Essa é a glicerina, tá? Então aqui ela é glicerina, tá na forma líquida e ela é incolor. Lá no terceiro ano, quando vocês estiverem lá, vocês vão ver que todo o composto formado por carbonos e que apresenta este grupamento aqui se chama álcool. Então ela é um triálcool. Por que ela é um triálcool? Porque ela tem esses 3 OHs aqui. E estes OHs aqui vocês conhecem, estão na molécula de água. Então a glicerina e a água, elas tendem a se misturar por causa dessas características aqui. Muito bem. Esta técnica, ela pode ser usada para quem vai fazer, para quem vai acampar e tem medo de levar fósforo, levar isqueiro, e daí fósforo molha, não funciona. Então daí passa na farmácia e compra essas duas coisas antes, a glicerina e o permanganato de potássio. O permanganato de potássio, ele é vendido na forma de comprimidos e vocês conhecem ele não por esse nome, vocês conhecem ele por violeta genciana. As gurias ou os guris que já tentaram pintar o cabelo de roxo já usaram isso aqui. Quem tem bicho e se o bicho se machuca, principalmente quem tem chácara, fazenda, essas coisas assim, o bicho lá se machucou, o boi, a vaca, a ovelha, e aí pro ferimento sarar mais rápido, compra na farmácia este medicamento aqui, mistura com água e passa na ferida. Usa para catapora. Sim! Por que no corpo humano? E é por isso que é encontrado na farmácia. Para nós, ele pode ser usado também com a mesma finalidade que os animais, para feridas. No caso da catapora, que o Marcelo diz ali, a catapora ela é uma erupção cutânea de uma inflamação. Então a gente, quando tem catapora, principalmente quando é criança, a gente não tem noção que não pode coçar. Então a gente coça as unhas, por mais que estejam cortadas, as mãos às vezes sujas, e aí aquilo vai ficando pior, às vezes até vai inflamando mais e vai ficar a marca. Então a violeta genciana ou permanganato
é para dar uma secada naquele ferimento e ajudar o organismo a cicatrizar, tá? Então é usado para catapora. Para quem tem também alguns casos de herpes, aquela herpes que é a que ataca o sistema, que é a que ataca a parte nervosa, tá? Que é a chamada herpes zoster, que é a pior herpes que existe, que geralmente dá aqui nas costas, na virilha, tem gente que dá aqui perto do nervo do olho, nessa parte assim que pega até a cabeça às vezes. E aí, como ela é um vírus, né, a herpes é um vírus que a pessoa carrega, também ela tem aquela erupção amarelada, coça, e aí para dar uma ajudada, e ela é como é que eu vou dizer pra vocês? Ela é um antibactericida, esse medicamento aqui, então ele ajuda a limpar, que nem na catapora ali que o Marcelo falou, tá? Então vocês conhecem, já ouviram falar isso aqui. Eu vou abrir uma aqui, mostrar pra vocês, ela é bem pequenininha. Este é o comprimido, tá? Não sei se vai, ó, aqui na palma da minha mão acho que fica melhor de vocês enxergarem, tá? Ele é um comprimido, ele parece um marronzinho, tá? Mas ele tem uma cor roxinha. Vou colocar aqui dentro de um vidrinho para vocês enxergarem. Colocar um pouquinho de água, só para vocês conhecerem a cor. Ó, essa é a coloração dele, tá? Uma cor bem bonita, é um violeta mesmo. Então, permanganato de potássio. Bem bonita mesmo a coloração. Se eu botar mais água, ó, fica menos forte, dá para enxergar melhor um roxo. Tá bom? Este permanganato de potássio aqui, ele tem a fórmula, que é esse aqui, KMnO4. Na química, a gente chama isso aqui de sal. Por que sal? Porque eu tenho um positivo e tenho um negativo. Vocês já viram isso? Então, ele realiza a ligação iônica. Então, um sal. Este sal, ele está na forma sólida, que é a forma do comprimido aqui. Então, vou colocar aqui. Comprimido. Tá? Muito bem. Este comprimido aqui, então, agora, para acontecer a reação química, a gente vai macerar ele. O que é macerar? Vai esmagar. Então, para isso, eu tenho este pratinho aqui, tenho este pilão aqui que eu vou usar para macerar. Antes da gente fazer a reação aqui. Vou colocar aqui dentro e vou esmagar ele. Por que eu tenho que esmagar esse medicamento para fazer a reação química que eu vou misturar o comprimido com este líquido aqui que é a glicerina? Quanto mais eu macerar, mais eu aumento a superfície de contato. Que tem um gato lá pro lado de fora agora miando, olhando para cá, para dentro do colégio? É outra. Tá? Outro que apareceu lá, tá? Bom, então acontece que aparecem vários, tá? Então aqui vou esmagar e mostrar pra vocês. Agora a outra enxergou o outro gato lá fora e abre pra mim aí, Sora. Ai, que amor, João Gabriel. É tu então, mas eu acho que é uma gata. Eu acho que não é um gato que tá é um debochado. É um debochado esse guri. Não. É bom, eu gosto de quando a Rafa demorei pra entender. Eu fiquei, abre pra mim, Sora. Eu pensei, será que abriu o quê? Fiquei pensando, o que ele quer? Macerar aqui. Tá, então assim, só pra mostrar pra vocês, eu peguei 3 comprimidos, gelatina, não é gelatina. Eu peguei 3 comprimidos e macerei, tá? Ó, esmaguei ele com o pilãozinho aqui dentro, ó, e ficou bem pó, tá? Agora,
Eu vou baixar aqui para vocês conseguirem enxergar, tá? Tá aqui, tá o potinho com o permanganato de potássio. Agora eu vou colocar, deixa eu pegar a água, botar perto, porque se acontecer qualquer coisa, segurança, a gente tem aqui como apagar o fogo. Agora eu vou pegar a glicerina e vou pingar ela em cima desse pó. Deixa eu pegar ela aqui melhor. Botei algumas gotinhas, vamos esperar, ver o que vai acontecer. Vocês não vão enxergar, tá? Daí eu faço a mesma coisa, eu vou enxergar no sentido que vocês não vão enxergar o que está acontecendo lá dentro. Começou a sair fumaça, começou a ferver aquele pó, tá fazendo barulhinho, tá aumentando, tá saindo fumaça, tá? Tá saindo fumaça, tá saindo fumaça. Vamos ver se vai pegar fogo. Vamos botar mais glicerina. Só saiu fumaça, tá? Não pegou fogo. Depois eu repito ela, tá? Mas a ideia era a seguinte, eu gravo no celular e posto lá no grupo da turma, que nem eu fiz aquele dia com a da latinha, para vocês enxergarem melhor. A ideia era de que o permanganato de potássio, por ter esses 4 oxigênios aqui, ele tem uma força de oxidação muito grande. Então ele reage com algumas coisas e quebra essas moléculas violentamente. E aí essa reação acontece e há formação de fogo, tá? Eu vou repetir aqui com as quantidades um pouco menores, eu acho que eu coloquei muito permanganato, tá? Macerei demais aqui. E aí eu gravo e mando pra vocês, mas a ideia era que pegasse fogo, subisse a chama e aí eu conseguisse queimar um papel, tá? É isso, mas eu vou repetir pra vocês depois. Então, como ela é uma reação de oxidação e ela é uma reação exotérmica e ela teria que pegar fogo, vocês têm a formação aqui, deixa eu colocar aqui, vocês vão ter a formação de substâncias que são K2CO3 mais MnO3 e essas outras duas aqui que são as mais importantes, gás carbônico e água. O gás carbônico e água, eles estão na forma da seta para cima. O que é a seta para cima? Já viram comigo aqui na aula de reações. A seta para cima são gases sendo liberados, que é a fumaça que subiu aqui. Esses gases que são liberados, eles são gases de combustão. Então, essa reação a gente tem certeza que ela é de queima, porque nos produtos ela tem gás carbônico e água, tá? Então, essas aqui são as duas características. Não funcionou muito bem aqui, mas eu repito ela depois com umas quantidades menores, tá bom? A princípio, essas eram as reações que eu tenho para hoje. As outras preciso de mais tempo. Tem mais 2 reações para a gente fazer. Essas reações a gente vai deixar para o retorno, tá? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Daqui a pouco eu já posto para vocês. Tá, agora as gatas se enxergaram na janela, então uma miando para outra, tá? Aí depois eu posto esse videozinho aqui que eu vou repetir para vocês, tá bom? Por que retorno entre aspas, seu Vinícius? Ah, não. Como são ciumentas. Ó, vai dar briga. Ainda bem que tá uma de cada lado da janela, tá? Turma, não, retorno eu digo pra quando a gente retornar do nosso recesso da semana que vem, tá? A gente tem recesso, a gente tem que descansar semana que vem, tá bom?
estão liberados. Muito obrigada. É o único que a gente vai ter, né? É verdade, acredito que sim, tá bom? Beijo, se cuidem. Tchau. Tchau, beijos. Durmam bastante. Bom recesso.